Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, sou professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. É com imenso prazer que hoje nós vamos estudar tipos de sujeito. Agora, qual é a importância disso? Vamos lá. Aqui é o primeiro pontapé para a gente entender a concordância verbal, que é um assunto puxado no final das contas. Agora, como o avaliador tenta derrubar o candidato em relação à concordância verbal? Simplesmente colocando uma frase muito grande e testando aquilo que você aprendeu na escola. Porque na escola você aprendeu que a concordância verbal é a relação entre o verbo e o sujeito. Então, com isso, o avaliador espertamente coloca uma frase muito grande, várias palavras no plural e deixa o verbo como? No plural. Para piorar, como esse avaliador é muito esperto, ele vai colocar uma frase que faça sentido. Então você vai entender o conceito da frase, você vai ver tudo no plural, então obviamente não tem erro. É assim que você vai pensar. Só que na verdade o verbo não concorda com o sujeito todo, ele concorda apenas com o núcleo do sujeito. E quem sempre vai ser o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. Então eu posso ter ali várias palavras no plural. Se o núcleo estiver no singular, o verbo tem que ficar como? No singular. E é assim que funciona. Então essa é a primeira premissa. Agora, para que eu possa entender bem a concordância verbal, então eu tenho que entender os tipos de sujeito. E eu só tenho 3 tipos de sujeito, na verdade. O sujeito determinado, o indeterminado e a famosa oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Mas, Sidney, eu lembro que na escola eu estudei uma porrada, um montão. E aí? Como é que fica? Na verdade, você só estudou 3, o determinado, o indeterminado e a oração sem sujeito. Só que eles se ramificam e é isso que faz parecer ter muita coisa. Agora, se você entender o conceito de cada um, aí vai ficar muito mais fácil. E na prova, o cara pode cobrar só a relação da concordância verbal, mas ele pode pedir a identificação de um sujeito também. Então, não tem para onde fugir. A gente tem que estudar isso daqui sim. Então, acompanhe aqui comigo para a gente começar de cara a estudar os tipos de sujeito. Então, o primeiro sujeito que a gente vai estudar aqui é o sujeito determinado. O que define um sujeito determinado? É aquele que eu consigo determinar, ou seja, eu consigo identificar. Ele pode ser explícito ou implícito na frase. Explícito porque eu vou visualizar, eu vou ver. Implícito porque eu não vou visualizar, mas ainda assim eu consigo identificar. Agora, este sujeito determinado, ele é ramificado em 3 situações. Eu posso ter aquilo que eu chamo de sujeito simples, eu posso ter aquilo que eu chamo de sujeito composto, ou então aquilo que eu chamo de sujeito desinicial. Só que agora eu já faço um adendo em relação a esse sujeito desinicial. Ele não aparece na NGB. O que é a NGB? A NGB é a nomenclatura gramatical brasileira. É um documento que serve de parâmetro para o ensino da língua. Agora, o simples e o composto, eles lá estão presentes. Agora, eu vou ignorar esse cara nas provas? Não, eu não posso ignorar esse cara nas provas, por 2 motivos. Primeiro, que ele aparece na tradição escolar. Sua professora te ensinou isso na escola. Segundo, ele também aparece na tradição das provas. Então, você vai encontrar esse cara nas provas. Então, não tem como eu ignorar. Ah, não tem na NGB, não vou estudar sujeito desinicial. Caramba, claro que vai. Tem gramáticas importantíssimas. O Celso Cunha, por exemplo, coloca lá grandão, sujeito oculto. Ele nem coloca desinicial, ele coloca oculto. E este termo você aprendeu na escola. Porque, vamos lá, pensa comigo. Quando eu digo para você ou para uma criança de 8 anos que o sujeito simples possui apenas um núcleo, você e a criança de 8 anos também entendem. Então a criança de 8 anos vai entender da mesma forma que você. Ela não vai ter problema para entender isso. Agora, se eu disser para uma criança de 8 anos que o sujeito composto possui 2 ou mais núcleos, ela vai entender da mesma forma que você. Agora, se eu chegar para ela com uma frase que não tenha um sujeito explícito, ela não vai visualizar. Nesse momento ela já vai estranhar. E aí imagina se eu chegar para ela e falar assim, meu filho, aí não tem um sujeito explícito. Beleza. Mas você vai conseguir depreender pelo contexto ou pela desinência verbal. Caraca,
essa criança vai te odiar pelo resto da vida. Então, qual foi a melhor criação pedagógica? Ó, hoje eu trouxe um garrafão de água, ó. Qual é a melhor criação pedagógica que a tia criou lá na escola? Foi o sujeito oculto. Ela chamou de sujeito oculto. E agora você vai relembrar porque você teve a mesma reação. Quando a tia mostrou e disse que era um sujeito oculto, a criança, no caso você, eu, todos nós, fizemos assim: ah, tia, agora eu entendi. Ele tá ali, né? Eu só não tô vendo. É igual ao meu amiguinho oculto. E eis que surgiu o sujeito oculto, que em prova pode ser chamado de sujeito oculto, desinencial ou elíptico. Inclusive, excelente nome para dar para o filho, né? Elíptico, vem aqui. Agora, sem sacanagem. Eu, particularmente, prefiro chamar de sujeito desinencial, porque a gente depreende pela desinência número pessoal. Mas chamar de oculto não tem o menor problema, é a mesma coisa. Agora, vamos lá. Vamos por parte. Primeiro, sujeito simples. Olha esta frase aqui. Um galo sozinho não tece uma manhã. Quem é o sujeito, turma? Diz para mim. Se você disse apenas um galo, você errou. Porque o sujeito todo aqui é um galo sozinho. Como é que eu descubro quem é o sujeito? Muito simples. Eu acho o verbo e pergunto a ele quem é o sujeito. Este é o procedimento. Eu sempre tenho que achar o verbo e perguntar ao verbo quem é o sujeito. E não de outra forma. Aí você vai reparar que aqui tem uma palavra negativa acoplada ao verbo. Quando isso acontecer, esta palavra negativa ela entra na pergunta. Então aqui, ó, quem ou que não tece uma manhã? Aí a resposta, um galo sozinho. Tudo isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito? O substantivo sem preposição. No caso aqui, ó, a palavra galo. E quem é que de fato vai concordar com o verbo? O núcleo do sujeito. Como o núcleo aqui se apresenta no singular, como é que vai ficar o verbo? No singular. Então, por isso, um galo sozinho não tece uma manhã. Pois quem é que não tece? O galo. Agora, olha a próxima. Pedro e Bino consertaram o caminhão. Como é que eu vou descobrir quem é o sujeito? Eu vou achar o verbo. Só que aí você vai reparar que agora o verbo se apresenta no plural. Mas a minha pergunta não será no plural. E por que não? Porque pode ser uma pegadinha. Eu ainda não fiz a pergunta. Como é que eu vou saber quem é o referente? Como é que eu vou saber que de fato o verbo tem que ficar ali no plural? Então a minha pergunta vai ser no singular. Então, quem ou que consertou o caminhão? Aí a resposta, Pedro e Bino. Isso é o meu sujeito. Agora, quem é o núcleo do sujeito aqui? Pedro e Bino. Portanto, eu tenho dois núcleos. Por isso, o verbo vai concordar com os dois núcleos. E é por isso que ele fica no plural. Agora, e se eu fizesse assim, ó? Os meninos fizeram um teste. Quem é o sujeito agora? Os meninos. Quem é o núcleo do sujeito? Meninos. Sujeito simples ou composto? Resposta, simples. Ué, mas não é uma porrada de menina ali, um montão? É, galera, mas quando eu falo em sujeito simples, eu falo que tem apenas uma palavra como núcleo. Não importa se ela está no singular ou no plural. Isso não vai influenciar para a classificação do sujeito. Vai influenciar na concordância verbal. Se o núcleo estiver no singular, o verbo fica no singular. Se o núcleo estiver no plural, o verbo fica no plural. Agora, se eu só tenho uma palavra como núcleo, não importa se ela está no singular ou no plural. Que tipo de sujeito eu tenho? Sujeito simples. Para que seja um sujeito composto, obrigatoriamente eu tenho que ter duas ou mais palavras. Agora, continuando aqui a pegada. Próxima construção aqui. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. Hoje eu estou muito poético. A primeira aqui, ó, Um Galo Sozinho Não Tece Uma Manhã, do João Cabral de Melo Neto. Muito parecida com aquela Uma Andorinha Só Não Faz Verão, né? Ou seja, um galo sozinho não é capaz de fazer uma manhã. É preciso ter ali a galinha,
o periquito, o pato e por aí vai. Agora, essa aqui é do Machado de Assis. É nesta sala retirada e escura que vamos introduzir o leitor. E eu quero que você me diga o seguinte: quem é que vai introduzir o leitor? Nós. Então observem, eu não estava vendo o núcleo do sujeito, mas eu consegui identificar. E consegui identificar através de quê? Da desinência número pessoal. Por isso que eu particularmente gosto de chamar de sujeito desinencial, mas não há o menor problema ao chamar de sujeito oculto ou sujeito elíptico. Até aí tudo bem? Então vamos lá. Agora, a gente pega o sujeito indeterminado. E o sujeito indeterminado é um barato, porque você começa a ver funcionalidade na sua vida. Às vezes a gente pensa assim, mas eu estou estudando língua portuguesa só para fazer uma prova. Isso daí não usa em nada na minha vida. Pior que usa. O que é o sujeito indeterminado? A gente sabe que alguém pratica uma ação, mas não consegue identificar ou não quer identificar. Então aqui, é aquele que, embora existindo, não se pode determinar nem pelo contexto, nem pela terminação do verbo. Na língua portuguesa há 3 maneiras diferentes de determinar o sujeito de uma oração. Só que aí, olha aqui, exatamente como diz na gramática, não se pode determinar. Mas não é que não se possa, eu vou além. Às vezes eu não quero determinar. Imagina só, vamos pensar agora num curso presencial. Vamos fugir desse âmbito online. Aí eu digo para você, Maria, que a Joana falou mal de você ontem aqui no curso. O que você iria fazer? Maria com certeza iria tirar satisfação com Joana. E por que eu não perguntei para o Pedro, dizendo que o João estava falando mal dele? Porque o homem, as mulheres podem utilizar o adjetivo que quiserem, eu prefiro dizer que é sensato. Vocês vão dizer que o homem é frouxo. Mas se eu perguntasse, se eu dissesse assim para o Pedro, aí Pedro, o João falou muito mal de você aqui ontem no curso. Primeira coisa que o Pedro iria fazer é olhar para o tamanho de João. Se João fosse magrinho, esmirradinho, fraquinho, aí o Pedro talvez tirasse satisfação. Detalhe, na disciplina, na humildade, ia chegar para ele e ia falar assim, poxa João, fiquei sabendo de um negócio chato aí, vinha testar a veracidade. Aí, se o João encrespasse para cima do Pedro, talvez tivesse uma briga. Mas se o João negasse o tempo todo, desmentisse, falasse que é isso, rapaz, é intriga da oposição, no final das contas, os dois iam acabar mais amigos tomando uma cerveja no boteco. Agora, mulher não. Mulher não dá mole, não. Mulher não é frouxa, não. Mulher não é medrosa, não. Se eu falasse para a Maria que a Joana estava falando mal dela, podia ser até a Graciane Barbosa, que ela ia tirar satisfação. E detalhe, não é na disciplina, não é na humildade. Ia chegar e ia falar, ei, minha filha, que história é essa que tu tá falando mal de mim? Tu tá maluco? Eu dou na tua cara. Detalhe, Joana ia dar mole para Maria? Não, porque a mulher já nasce preparada. Aí a Joana ia falar assim, que isso, minha filha? Tu tá maluca? Eu é que dou na tua cara. Aí, em algum momento, a Joana ia falar assim para Maria, quem foi que te disse isso? Aí a Maria falava lá, foi o Sidney. E aí, ferrou. Se arrumar problema com uma mulher já é algo perigoso, imagina com 2. Aí o que eu iria fazer, Maria, para me livrar deste problema? Eu utilizaria o verbo na terceira pessoa do plural. Eu chegaria para você e diria assim, aí Maria, bem falaram mal de você ontem aqui no curso. Aí conhecendo você um pouco mais agora como eu conheço, você ia fazer assim, quem foi? Me diz que eu vou matar. Eu falei, calma Maria, pelo amor de Deus, eu só ouvi, eu estava ali no bebedouro, eu nem vi quem foi, só sei que falaram. E aí concorda comigo que se um dia a Maria descobrir que foi a Joana não pode tirar satisfação comigo, pois em nenhum momento eu disse o nome da Joana. Detalhe, concorda comigo que pode ter sido sim, de fato, só a Joana, mas que pode ter sido todo mundo da sala? Claro que pode, porque o sujeito é indeterminado, não tem como quantificar. Então, nesta frase aqui, falaram mal do governo. Eu sei que alguém falou, mas quem foi que falou? Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. Aí tem aluno que fala assim para mim, mas peraí, Sidney, eu confundo o indeterminado com o oculto. Aí eu pergunto, por quê? Aí ele fala, porque da mesma forma que eu identifiquei o nós, lá na outra frase, nós vamos introduzir o leitor, eu identifiquei aqui o eles. Eles falaram mal do governo. Beleza.
Mas eu te pergunto, eles quem? O Guinho e o Zezinho ou a torcida toda do Flamengo? Eu não sei, não tem como determinar. Agora, quando eu digo que identifiquei aqui o nós, pelo menos um camarada está identificado. Quem? Eu. Então, por isso ali é determinado. E no eles, ó, é indeterminado. Então, grava isso. Quando o verbo estiver na terceira pessoa do plural, sem o referente, falaram, cantaram, disseram, cantam, dizem e por aí vai, o sujeito será sempre indeterminado. Eu sei que alguém pratica a ação, mas eu não consigo identificar. Agora, outra coisa seria se o cara colocasse assim, ó, eles falaram mal do governo. Neste momento, teria o referente. E se tem o referente, eu tenho o quê? Eu tenho o sujeito. Então, o referente seria o termo eles, uma palavra só. Então, o sujeito seria o quê? Simples. Agora, olha a malícia do avaliador. O avaliador é esperto, não dá mole para ele não. Se ele colocar de fato, falaram mal do governo, o texto é só esse. Que tipo de sujeito eu tenho aqui? Ora, acabamos de ver. Sujeito indeterminado. Eu sei que alguém está falando, mas eu não sei quem é que está falando. Mas se o cara fizer assim, ó. Os professores fizeram greve estadual. Ponto. Durante a Assembleia, falaram mal do governo. Coloquei até um texto pequenininho, poderia ser muito maior. Aí, nesse momento, o que o avaliador faz? Ele faz um recorte de falaram mal do governo, joga na questão e pede para você dizer qual é o tipo de sujeito. O candidato desatento vai olhar para o verbo na terceira pessoa do plural e vai dizer, sujeito indeterminado. Essa aqui eu acertei. Né? Mas o sujeito é indeterminado quando eu não consigo identificar. Por exemplo, falaram mal do governo. O texto é só esse. Quem foi que falou? Caramba, não tenho como dizer. Eu não sei se foram os professores, eu não sei se foram os advogados, eu não sei se foram os médicos, eu não sei se foi todo mundo, eu não sei se foram os alunos. Caramba, eu não sei, não faço ideia. Agora aqui, ó. Quem de fato falou mal do governo nesse texto? Os professores. Então, neste período, eu não tenho referente, mas no contexto eu tenho referente. É por isso que o sujeito desinicial, oculto, elíptico, ele é identificado pela desinência verbal ou pelo contexto. Então, numa prova de concurso público, facilmente chamariam esse sujeito aqui, ó, de sujeito oculto. Facilmente. Então, entender a pegada? Verbo está na terceira pessoa do plural, sem o referente, eu não sei de jeito nenhum quem foi que fez aquilo. Aí sim, sujeito indeterminado. Mas se de alguma forma, pelo contexto, eu consigo identificar, aí eu tenho um sujeito o quê? Oculto, desinicial ou elíptico. Show de bola? Então vamos lá, vamos para a próxima. A próxima, oh meu Deus do céu, é um ranger de dentes. Eu até falo para os meus alunos que até aqui, ó, que a gente viu, é de Deus. Daqui em diante não é mais de Deus, não. O negócio fica feio, hein? Então vamos lá, ó. Vou até beber uma água. Beba a sua água aí também. Aliás, eu vou falar um negócio interessante que eu ainda não falei nessas gravações. A água deixa a gente inteligente. É sério. Você que estuda para concurso, já deve ter pensado assim, ai meu Deus do céu, é olho grande, é o encardido. Tô ali vendo novela, tô muito bem. Pego um livro para estudar, dá uma sensação de sono, dá uma dor de cabeça do caramba. Que diabo é isso? No final das contas, o motivo é um só. E você pode começar a testar a partir de hoje. Teu cérebro está desidratado. É falta de água.
Se você começar a beber bastante água, você não vai ter mais essa sensação de sonolência, nem essa dor de cabeça. Então, no final das contas, você vai ficar mais inteligente. Essa é a pegada. Por isso que eu bebo água aqui o tempo todo. Não, mentira. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Ah, professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Então, é porque o ar-condicionado seca o ambiente, eu tenho que beber água o tempo todo, senão eu não vou conseguir falar. Vou ficar igual o Jim Carrey naquele filme de, como é que é? Eu mesmo e Irene, que ele fica assim, ó, que ele tava dando um remédio. Então, mas deixa isso pra lá que eu tô de bobeira aqui agora. Vem aqui comigo, ó. Agora o bicho vai pegar, hein? A jeripoca vai piar. Se liga só, quando eu tenho o verbo na terceira pessoa do singular acompanhado do pronome ser, eu posso ter um sujeito indeterminado. Então aqui, ó, precisa-se de empregadas. Quem é que precisa? Não sei, mas que alguém precisa, precisa. Pode ser numa empresa, pode ser numa casa, beleza, mas eu não sei quem é que está precisando. Então, por isso, sujeito indeterminado. Mas aí vem o avaliador e taca assim, ó. Vende-se casa. Aí você vai pensar, ué, que alguém vende eu sei, mas quem é que está vendendo? Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. E aqui, ó, não é. Agora, a própria gramática, ela faz um adendo em relação a esse aspecto. Quando o aluno está muito ligado, ele consegue perceber. Ela diz o seguinte, que o verbo, na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser, ele pode sim caracterizar um sujeito indeterminado, mas que você tem que ter cuidado para ver se ali não tem um sujeito determinado. Aí ela pede assim, ó, quando visualizar verbo, e ela nem especifica que tem que estar na terceira pessoa do singular ou não. Ela diz assim, ó, quando vem um verbo mais o pronome ser, pode ser que tenha um sujeito indeterminado ou um sujeito determinado. E esse sujeito determinado vai ser um sujeito paciente, vai ser uma voz passiva sintética. Então, o que ela pede para você fazer? Ela pede para você pegar essa estrutura e transformar numa voz passiva analítica. Ai, meu Deus do céu. Como é que é isso, Sidney? Vamos lá. Eu tenho 3 tipos de vozes verbais. A ativa, a passiva e a reflexiva. Teoricamente, a ativa é aquela na qual o sujeito pratica a ação. Teoricamente, a passiva é aquela na qual o sujeito sofre a ação. E, teoricamente, a reflexiva é aquela na qual o sujeito pratica e sofre a ação em si mesmo. Agora, quando a gente pega essa passiva, ela é mega importante, porque ela tem uma divisão primária. Eu tenho a voz passiva sintética e eu tenho a voz passiva analítica. A voz passiva sintética, como diz o próprio nome, ela é menor. Ela é apenas composta de verbo mais pronome ser. E a voz passiva analítica, ela é maior. Ela é composta de uma locução verbal. E aí, nessa locução verbal, eu vou ter um verbo principal e um verbo auxiliar. O verbo principal sempre no particípio, com aquela terminação em ado e ido. E esse verbo auxiliar? Esse verbo auxiliar, ele até pode ser o verbo ficar, ele pode ser o verbo estar, mas cá entre nós, em provas, ele vem como o verbo ser. Pronto, e acabou. É assim que funciona. Agora, o que o cara quer que você faça? Então, ele quer que você pegue essa estrutura pronominal e transforme numa locução verbal. Vocês vão ver que na primeira sentença vai ser impossível e na segunda já vai ser possível. Então, ali em cima, precisa-se de empregadas. Tenta jogar para a voz passiva analítica. De empregadas são precisadas. Não pode, por 2 motivos. Primeiro, que eu mudo completamente o sentido. Quando eu digo precisa de empregadas, eu sei que alguém precisa de uma empregada para trabalhar, seja numa empresa ou numa casa, mas alguém está precisando de uma empregada para trabalhar.
Quando eu digo de empregadas são precisadas, parece que tem um monte de empregada passando fome, necessidade. E não é o caso. E agora, segundo e principal motivo. Eu jamais posso ter um núcleo de sujeito preposicionado. Agora aqui, vende-se casa. A casa é vendida. Ou casa é vendida, tanto faz. E na prova, o avaliador nem faz isso aqui não. Na prova ele é mais traiçoeiro. Ele coloca assim, ó, vende-se casas. E ele nem te pergunta se ali é voz ativa, passiva, reflexiva, nem nada. Ele pergunta se a frase está certa, o que é pior. Porque é exatamente assim que você visualiza no dia a dia. Seu Joaquim tem um terreno com 3 casas. Ele vai colocar o quê? Vender-se casas. Porque ele vai sim determinar enquanto vendedor, porque ele não está colocando o nome dele ali, ó, seu Joaquim vende 3 casas, e ele vai colocar casas no plural para mostrar que tem mais de uma casa. Qual é o intuito? Chamar a atenção. Aí tem mais de uma casa, estou procurando a casa para mim e para o meu filho também, vamos morar juntos, eu moro na casa de baixo, ele mora na casa de cima, eu moro na casa de um lado, ele mora na casa do outro, então gostei, vou entrar. Mas, na verdade, seu Joaquim fez isso porque ele não estudou a gramática. Pois aqui dá ou não dá para colocar casas são vendidas? Claro que dá. E aí, nesse momento em que eu coloco casas são vendidas, quem é o sujeito? Casas. Então, se eu conseguir passar para uma voz passiva analítica, significa que aquela estrutura que eu estou avaliando é uma voz passiva sintética. E pronto, acabou. Então aqui casas vai ser sujeito também. E qual é a principal regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então aqui o certo vai ser, ó, vendem-se casas. Casas são vendidas. Até aí, tudo bem? Agora, qual é o problema? Tem gente que sempre fez certo, e se você sempre fez certo e nunca deu errado, não mexa em time que está ganhando. Agora, se você nunca fez certo, e pior, se você sempre fez certo, mas lá na hora ficar embananado, porque nem sempre vai ser fácil assim. Às vezes o cara vai meter ali uma inversão, uma frase muito grande, você vai ter um certo desconforto para poder passar da voz passiva sintética para a voz passiva analítica. Aí você vai se apegar a quem, no final das contas? A transitividade do verbo. E é por isso que eu vou te ensinar um quadrinho aqui agora muito maneiro. Se liga só. Olha esse quadrinho. Verbo mais pronome ser. Quando eu tenho um verbo mais pronome ser, eu tenho que ficar ligado na transitividade dele. Então, se for um verbo transitivo direto, ou um verbo transitivo direto e indireto, isto por conta do direto, obviamente, mais o pronome ser, o que vai acontecer? Eu terei uma PA. E o que é a PA? É a partícula apassivadora. Pode ser também chamada de pronome apassivador. E para que serve a partícula apassivadora? Ela serve para mostrar a passividade de um sujeito. Então aqui, ó, eu terei um sujeito paciente. Mas e se forem outros verbos? Se for o verbo transitivo indireto, o verbo intransitivo, o verbo de ligação, ou até mesmo o verbo transitivo direto mais o objeto direto preposicionado mais o pronome ser. Eu disse que não era de Deus. Neste momento, eu terei um PIS. E o que é o PIS? É a partícula de indeterminação do sujeito. Pode ser também chamada de pronome de indeterminação do sujeito, mas pode ser que alguém chame de cis, que é o símbolo de indeterminação do sujeito, e pode ser que alguém chame de is, que é o índice de indeterminação do sujeito. Agora, no final das contas, é a mesma porcaria. É para mostrar que é o quê? O sujeito indeterminado. Então, aqui o sujeito é indeterminado. Agora, olha a importância deste processo. Porque às vezes a gente não
não entende a real importância. Primeiro, em relação às funções do ser. Quando você tem muito tempo e faz um módulo muito grande de língua portuguesa, o completo do completo do completo, você estuda as funções do ser todas. Mas aí quando você vai para a prova, você percebe que só cai o quê? PA e PIS. Aí você fica com aquela sensação horrorosa, né? Ai meu Deus, perdi tempo, podia ter estudado só PA e PIS. E quando é que cai PA e PIS? Com estes verbos aqui. Pronto, acabou, já facilitou a tua vida. Agora, olha só que coisa interessante. Se eu tenho PA, eu tenho sujeito paciente. São estruturas correlacionadas, é um par. Então, se tem sujeito paciente, tem PA. Se tem PA, tem sujeito paciente. Pronto, acabou. Agora, se tem PIS, o sujeito é indeterminado. Então, já auxiliou na identificação do sujeito. E agora, o principal para nós, concordância. Se eu tenho um sujeito paciente, significa que esse sujeito é determinado. E aí a relação de concordância verbal vai ser efetuada com ele. Então, se o núcleo do sujeito paciente estiver no singular, o verbo vai ficar no singular. Se o núcleo do sujeito paciente estiver no plural, o verbo vai ficar no plural. Agora, e se o sujeito for indeterminado? Aí o verbo fica na terceira pessoa do singular. Então, quando você lê lá na gramática que o verbo na terceira pessoa do singular caracteriza um sujeito indeterminado, não é qualquer verbo não, hein? São estes verbos, tá? Agora, vou colocar aqui uns exemplos interessantes para que vocês possam entender um pouco melhor ainda isso, ó. Eu coloco assim, ó. Aluga-se apartamento. Vive-se bem com Deus. Comeu-se o bolo e comeu-se do bolo. Olha como é que é fácil. É olhar a transitividade do verbo. Aluga-se apartamento. Olha para o verbo aqui. Quem aluga, aluga alguma coisa. Então, verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto mais pronome ser. O que eu tenho? Partícula A passivadora. E se tem partícula passivadora é porque tem sujeito paciente. Agora, e se eu colocasse ali apartamentos? Como é que ficaria agora? Alugam-se apartamentos. Tanto que dá para dizer apartamentos são alugados. Detalhe, a troca de um por outro não faz a menor diferença para a construção gramatical e também para a semântica. Então, se eu colocar assim, ó, aluga-se apartamento na Avenida Copacabana. Na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, na Avenida Copacabana. Ó, aluga-se apartamento na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Tá certo. E se eu colocar alugam-se apartamentos? Também tá certo. Mas vamos lá. Vamos supor que eu tenha vários apartamentos para alugar. E eu colocar assim, ó, alugam-se apartamentos na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. E propuser ali uma reescritura. Se eu colocar assim, ó, apartamentos são alugados na Avenida Nossa Senhora de Copacabana. Tá certo ou errado essa reescritura? Tá certo. Tanto faz dizer apartamentos são alugados ou então alugam-se apartamentos. Não é a menor diferença. Eu continuo tendo uma voz passiva e eu continuo dizendo a mesma coisa. Então, tanto faz a troca da passiva sintética pela passiva analítica e vice-versa, da passiva analítica pela passiva sintética, tá? Agora aqui, ó, vive-se bem com Deus. Olha o verbo, quem vive simplesmente vive, é um verbo intransitivo. E pelo quadrinho que a gente tem, verbo intransitivo mais pronome seu tem o quê? Pis. Então agora o sujeito é indeterminado. Isso significa que quem aparece aqui depois não é o quê? Não é sujeito, mas eu tenho que classificar. E olha só como é que vai ser fácil, de acordo com aquela aula que a gente viu em transitividade verbal. Olha como é que é fácil. Verbo não é intransitivo. Elemento relacionado a verbo intransitivo vai ser o quê? Adjunto adverbial. Então aqui, ó, bem não é o modo como ele vive? Então adjunto adverbial
de modo. Com Deus, não é com quem ele vive? Então, adjunto adverbial de companhia. Agora, comeu-se o bolo. Quem come, come alguma coisa. Então, verbo transitivo direto mais pronome ser. Teoricamente, eu tenho aqui, então, uma PA, uma partícula passivadora. E se tem partícula passivadora, eu tenho um sujeito que é o quê? Paciente. Tanto que dá para dizer, o bolo foi comido. Agora, comeu-se do bolo. Eu tenho o verbo transitivo direto mais pronome ser. Deveria ser uma partícula passivadora, mas ao olhar para o complemento, eu percebo que o complemento está preposicionado. E nós vimos na aula de regência que eu jamais posso preposicionar um núcleo de sujeito. Então aqui, se não pode ser sujeito, o pronome ser também não pode ser PA, porque eles são correlacionados. E se não pode ser PA, vai ser o quê? PIS. Ou seja, partícula de indeterminação do sujeito. E como é que eu vou classificar o termo do bolo? Como um objeto direto preposicionado. Foi? Então vamos lá. Eu disse que não era de Deus. Agora vamos lá. A próxima. Essa daqui, galera, ela não é ensinada, não, em muitos lugares. Quando você vê um professor de língua portuguesa explicando isso, você pode ter certeza. Ele foi um pouco além do que a maioria faz. A maioria, quando fala de sujeito indeterminado, fala só de duas situações. Verbo na terceira pessoa do plural, sem o referente, ou verbo na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome ser. Mas eu tenho um terceiro caso de indeterminação, que é quando a gente tem um verbo no infinitivo impessoal. Mas vamos entender isso na prática. Olha só essa primeira frase. Era penoso estudar todo aquele conteúdo. Observem que eu tenho dois verbos. E para cada verbo na construção, eu tenho que ter um tipo de sujeito diferente para ele. Se nós tivermos ali 10 verbos, eu tenho 10 tipos de sujeitos diferentes. Eu tenho um sujeito que pode ser determinado, indeterminado, ou até mesmo uma oração sem sujeito. Então aqui, ó, quem é o sujeito do verbo ser? Toda outra oração. O que era penoso? Isso. Estudar todo aquele conteúdo. Tanto que se você colocar na ordem direta, vai ficar assim, ó. Estudar todo aquele conteúdo era penoso. O que era penoso? Estudar todo aquele conteúdo. Então você observa que aqui essa estrutura está funcionando como sujeito da oração principal. Então aqui, o era penoso é o que a gente chama de oração principal. E essa outra parte, era todo aquele conteúdo, nós vamos chamar de oração subordinada. E como está em função de sujeito, eu vou chamar de oração subordinada substantiva. E ainda, já que é função de sujeito, oração subordinada substantiva subjetiva. E como não está flexionada, não está conjugada, não tem conjunção, ela foi reduzida. Reduzida de quê? De infinitivo. Então aqui eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva reduzida de infinitivo. Meu Deus, o que é isso? Então vamos lá. Primeiro, porque é uma oração, porque tem um verbo. Segundo, porque é subordinada, porque ela está dependendo da principal para poder fazer sentido. Terceiro, porque ela é substantiva, porque ela está na posição de um substantivo. Quarto, porque ela é subjetiva, porque ela está funcionando como sujeito. E no latim a palavra subjectus significava sujeito. Tanto que na hora que você vai estudar direito, você estuda o direito subjetivo, que é o direito do indivíduo, direito, né, do sujeito. E por que reduzida de infinitivo? Ela é reduzida porque ela não foi desenvolvida, não foi conjugada, não tem conjunção. E por que infinitivo?
Ora, porque o verbo está no infinitivo. Se fosse um verbo no gerúndio, seria reduzida de gerúndio. Se fosse um verbo no particípio, seria reduzida de particípio. Aqui, no caso, é reduzida de infinitivo. E aí, nesse momento, eu quero que você repare que este verbo aqui ainda não foi avaliado. E agora a gente vai avaliar. Quem é o sujeito do verbo estudar? Qualquer pessoa. Quem é que pode estudar todo aquele conteúdo? Qualquer um. Então é indefinido, indeterminado. Eu não sei quem é que vai estudar. Na verdade, qualquer pessoa pode estudar. Então, quando isso acontece, quando o verbo no infinitivo encabeça aqui esta oração, ele tem como sujeito o sujeito indeterminado. A mesma coisa acontece na outra construção. Ó. É triste assistir a estas cenas tão trágicas. Vamos lá, galera. Mais uma vez, dois verbos. O que é triste? Tudo isso aqui, ó. Assistir a estas cenas tão trágicas. Tudo isso aqui, tudo isso, tudo isso, tudo isso. Então, significa que é triste é a oração principal. E assistir a estas cenas tão trágicas é a minha oração subordinada, substantiva, subjetiva, reduzida de infinitivo. E quem é o sujeito do verbo assistir? Qualquer um. Então é o que? Indeterminado. Isso faz, por exemplo, uma correção numa frase mega famosa nas redes sociais, que todo ano vem à voga, seja no Instagram, seja no Facebook. Só que geralmente quando vem, a galera quer zoar, que é essa frase aqui, ó. Seria muito difícil para mim fazer faculdade de medicina. Vamos lá. Galera, destaca o para mim e já fica zoando, né? Eu já vou te dar o panorama. Essa frase está no jornal, se eu não me engano, no jornal O Dia ou Globo. Foi dita por uma menina que era do MST que foi fazer faculdade de medicina em Cuba, né? E a galera zoa, né? Mi não conjuga verbo, burra pra caramba, só podia ser do MST, pô, só podia ir pra Cuba mesmo, coisa e tal, papapá. Beleza. Só que aqui a frase sempre esteve certa. Repare que eu tenho dois verbos, o verbo ser e o verbo fazer. E aí diz para mim, o que seria muito difícil para mim? Tudo isso aqui, ó. Fazer faculdade de medicina. Então essa estrutura toda funciona como sujeito do verbo ser. Vamos colocá-la na ordem direta. Se eu colocar assim, ó, fazer faculdade de medicina seria muito difícil para mim. Por um acaso agora você vai achar que o para mim está relacionado ao verbo fazer? Não. De onde surge esse negócio que o mim não conjuga verbo? É porque, na verdade, quando eu pego os pronomes, e eu tenho um pronome pessoal, eu tenho um pronome pessoal do caso reto, pronome pessoal oblíquo. A gente já vai ter um papo sobre isso. O pronome pessoal do caso reto sempre na função de sujeito, e o pronome pessoal oblíquo sempre na função de objeto, de complemento. Então, eu não posso dizer que isto é para mim fazer. Eu tenho que dizer que isto é para eu fazer. Só que aqui, o mim não está relacionado ao verbo fazer. Se fosse, obviamente, a frase estaria errada. Eu teria que dizer que é para eu fazer. Mas não foi o caso. Então, aqui neste momento, quem é o sujeito do verbo ser? Toda esta oração. Fazer faculdade de medicina. Isso seria difícil para mim. Então, aqui, tudo isso funciona como sujeito. Tanto que, para o verbo fazer aqui, quem é o sujeito? O sujeito é indeterminado. E aquele para mim, no final das contas, ele está relacionado ao adjetivo
difícil. E quando eu tenho um termo preposicionado que está ligado a um adjetivo, qual é a função sintática dele? É um complemento nominal. Inclusive, eu vi pessoas dizendo que esse para mim deveria ficar entre vírgulas. Jamais. Da mesma forma que eu não separo o verbo do seu complemento, eu também não separo o nome do seu complemento. Então, a frase, no final das contas, sempre esteve perfeita. Nunca houve erro na frase. Tranquilo? Então, vamos lá, ó. Próximo aí que a gente vai estudar. Oração sem sujeito. Galera, quando a gente estudou oração sem sujeito, no final das contas, não tem sujeito mesmo de fato. E existem 4 situações que são mega importantes e que são demasiadamente cobradas em provas. Primeiro aí, com o verbo haver. Então, ó, com o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer, eu vou ter o quê? Eu vou ter um verbo impessoal. O que é um verbo impessoal? É um verbo que não tem, uma pessoa para concordar, portanto caracteriza uma oração sem sujeito. Logo, ele tem que ficar obrigatoriamente no singular. Aí na prova, o que o avaliador pode fazer? Ele pode colocar assim, havia crianças na rua, mas numa outra construção, ele coloca assim, haviam crianças na rua. Ambas bem próximas, assim, uma na letra A, outra na letra B, C e D, outras frases que não tem nada a ver. Aí ele pergunta assim, dentre as opções abaixo, qual é aquela que está em desacordo com o padrão culto da língua ou qual é aquela que está de acordo com o padrão culto da língua? Muito candidato vai olhar e vai falar assim, o certo, haviam crianças na rua. Porque o verbo haver está se relacionando a crianças. E seria uma concordância natural de qualquer falante. Pegar o verbo e concordar com o seu referente. Só que isso aqui é uma convenção gramatical. Da mesma forma que eu aceito que 2 e 2 são 4, eu tenho que aceitar que o verbo haver, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, é um verbo impessoal, portanto vai caracterizar uma oração sem sujeito, ficando obrigatoriamente no singular. Então não poderia ter haviam crianças na rua. Eu só posso ter havia crianças na rua. Agora, e se o avaliador traiçoeiro, maldito, safado, destacar o termo crianças e perguntar a função sintática? Pode ter certeza que agora ele vai testar a tua atenção. Olá, meus amigos, com licença, estou interrompendo a sua aula, mas é para dar um recadinho muito importante para você. Professor, aonde que está, professor, o PDF dessa videoaula? Gente, atenção, o PDF dessa videoaula, ela se encontra lá no nosso site, né? Lá com o curso, tem um link aqui embaixo da aula, né? Só que é o seguinte, né? Esse PDF, a gente pede aí uma pequena contribuição por parte aí do nosso seguidor, do nosso aluno, de R$ 29,90. Por quê? Porque a gente tem cursos aqui na sala com curso, né? Então, todos os PDFs, PM Bahia, de todas essas videoaulas que a gente está disponibilizando, mais o Personal Coach, que é a nossa ferramenta pedagógica, meta todo dia, você tem meta, você sabe que você vai estudar, a gente vai ranquear você, a gente vai monitorar o seu desempenho no site por apenas R$ 29,90. Bacana? Então, clica aqui embaixo. E aproveitando, nós temos também o nosso super aulão de véspera aqui da Lá Concurso, que custa apenas R$ 49,90. Bacana? Fui, boa aula, tchau! Ele vai jogar lá, sujeito. Aí você vai olhar e vai pensar, faz todo sentido do mundo. Crianças é um termo animado, crianças é sujeito. Mas não. Olha pro verbo, caramba. O verbo haver no sentido de existir caracteriza o quê? Oração sem sujeito. Crianças aqui pode ser tudo, menos sujeito. Agora, o que de fato vai ser crianças? Quando o verbo haver caracterizar uma oração sem sujeito, ele vai ser classificado como verbo transitivo direto e o elemento relacionado a ele vai ser classificado como um objeto direto. É assim que vai funcionar. Agora, e o na rua? Eu vou classificar como adjunto adverbial de lugar. Mas será que eu poderia, por exemplo, pegar o verbo haver aqui e numa questão de reescritura, trocar por existir, ocorrer e acontecer? Eu acho que sim. Agora, eu poderia fazer assim, existia crianças na rua.
Poderia fazer assim? Não. E por que não? Ora, porque somente o verbo haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer é um verbo impessoal. Se eu utilizar o existir, o ocorrer e o acontecer, eles são verbos pessoais. E o que isso significa? Que na hora em que eu utilizá-los, eu terei sujeito. Então, crianças aqui, que outrora com o verbo haver funcionava como objeto direto, agora vai funcionar como o quê? Como sujeito. E qual é a principal regra de concordância verbal? O verbo concorda com o núcleo do sujeito. Então, aqui o certo seria: existiam crianças na rua. E aí, neste momento, como é que vai ficar esse verbo? Como um verbo intransitivo. E o na rua vai continuar sendo um adjunto adverbial de lugar. Agora, neste momento, a troca de uma por outra seria legal? Seria. Havia criança na rua, por existiam crianças na rua, tudo perfeito. Só que o verbo haver vai funcionar como verbo transitivo direto. E o existir, obviamente, pois quem existe simplesmente existe, vai funcionar como verbo intransitivo. Matamos essa, não matamos? Agora vamos para a próxima. Ih, já pulei 2 vezes aqui, ó. A próxima. Com os verbos fazer e estar indicando tempo ou clima, eu também terei verbos impessoais, eu também terei orações sem sujeito. E é por isso que eu digo: faz verões rigorosos no Nordeste. Jamais fazem verões rigorosos no Nordeste. E o que aconteceu com o verbo haver vai acontecer também com o verbo fazer aqui, ó. Eu vou classificá-lo como verbo transitivo direto. O elemento relacionado a ele eu vou classificar como objeto direto. E o no Nordeste aqui agora, no caso, eu vou classificar como um adjunto adverbial de lugar. Mas aí se liga só numa maneira. Vamos fazer um teste. Eu posso dizer: faz anos que não vejo Maria, ou fazem anos que não vejo Maria? O certo é faz anos que não vejo Maria, pois o verbo fazer indicando tempo ou clima obrigatoriamente ficará no singular. Agora vamos lá, vamos continuar. Agora a gente tem um interessante, ó. Com verbos que exprimem fenômenos da natureza. Só que aí eu vou fazer um adendo, ó. Tem que ser no sentido real. Como assim, Sidney, no sentido real? Galera, existe sentido real e figurado. Cabe salientar que o sentido real, ele também pode ser chamado de sentido literal e também pode ser chamado de sentido denotativo. E o sentido figurado pode ser chamado de sentido figurado, mas também pode ser chamado de sentido literário, também pode ser chamado de sentido conotativo. Aí você vai até lembrar macetinhos que a professora fazia na escola. O D de denotativo, ela puxava uma setinha e escrevia assim, ó, dicionário, porque era uma palavra dicionarizada. Isso significa que ela era utilizada dentro do sentido real, dentro do sentido original da palavra. E quando tinha um conotativo, ela fazia o quê? Puxava uma setinha e escrevia contexto, porque na verdade era o contexto que dava a significação daquela palavra, porque ela foi empregada fora do sentido real, fora do sentido original. Mas isso é muito fácil. Vamos lá, ó. Quando eu pego verbos que expressam fenômenos da natureza, que verbos são esses? Relampejou, ventou, trovejou e por aí vai. Então, se eu disser assim, ó, trovejou muito esta manhã, sentido real figurado, real. Então, oração sem sujeito. Mas se eu disser assim, ó, minha mulher trovejou de raiva, neste momento é no sentido figurado. Então, eu vou ter o sujeito. Quem vai ser o sujeito? Minha mulher. Quem é o núcleo? Mulher. Sujeito simples. Até aí foi? Então, vamos lá. Aqui, ó. Choveu muito ontem. Sentido real figurado. Sentido real. Então, aqui de fato é uma oração sem sujeito. Mas calma. Aqui não vai acontecer igualzinho como aconteceu com o verbo haver e o verbo fazer, não. Pode ver que na hora que eu digo choveu, eu já entendi a ação manifestada de chover. Então, eu tenho aqui, ó, verbo intransitivo.
Fora que se eu tivesse olhado para os complementos, eu perceberia que o muito é uma mera circunstância de intensidade e que o ontem é uma mera circunstância de tempo. Então, o muito seria um adjunto adverbial de intensidade e o ontem seria um adjunto adverbial de tempo. Agora, e se eu colocasse assim, ó, choveram exercícios na aula. Sentido real ou figurado? Sentido agora figurado. Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter, ó, sujeito. No caso aqui, ó, exercícios. Tanto que o verbo vai concordar com quem, ó? Com o sujeito e vai ficar no plural. E se eu colocasse assim, ó, choveu granizo no sul. Sentido real ou figurado? Sentido figurado. Ué, Cisne, mas peraí, granizo não é algo da natureza? É, mas tu achou que ia ser tão fácil assim? O sentido figurado está aqui, ó, no choveu. Quando eu digo que está chovendo, o que está caindo do céu, galera? Água. E granizo é água? Não, granizo é uma pedra de gelo. Ah, mas professor, é água em estado sólido. Isso não é aula de química, é aula de língua portuguesa. E aí se liga só, aqui a gente tem uma figura de linguagem chamada catacrese. O problema é que na escola você não aprendeu tão bem o que de fato era catacrese. Muito provavelmente você aprendeu que era uma parte do corpo atribuída a um objeto, como o braço da cadeira. E não é bem assim. A palavra catacrese, ela significa abuso. Ela é, na verdade, uma metáfora fossilizada. Ela é uma expressão demasiadamente desgastada pelo uso, como o braço da cadeira, o pé da mesa, a asa da xícara, o bico do bule, o dente do alho e por aí vai. Só que não é só isso. Além de ser uma expressão desgastada pelo uso, é também a impossibilidade de colocar um termo ali na sentença. E por que isso acontece? Porque na língua nós temos lacunas. Ah, só podia ser na língua portuguesa. Não. Talvez a nossa seja uma das mais completas do mundo. Tem lacunas na língua inglesa, na língua alemã, na língua espanhola, na língua francesa e por aí vai. Tem até no mandarim, caramba, não vai ter no português. Então, nesse momento, o que acontece aqui? Eu tenho que entender que a catacrese está na palavra chuva. Aliás, não choveu aqui. Porque quando eu falo que está chovendo, necessariamente é água que cai do céu. Então aqui foi empregada fora do sentido original, pois eu disse que está chovendo o quê? Granizo. E qualquer coisa que chova e não seja chuva será o nosso sujeito. Então, por que tem essa figura de linguagem? Para o William Bonner não ter que falar no Jornal Nacional que está caindo pedra de gelo do céu. Então ele diz que está chovendo granizo. Então aqui granizo vai ser sujeito. E o verbo só está no singular para concordar com granizo que está no singular. Pois se eu tivesse colocado aqui, ó, granizos, como é que ficaria o verbo? Choveram granizos no sul. Então, em todos esses aspectos que eu aqui apresentei para vocês, o verbo intransitivo, em todos. E os complementos aqui, ó, adjuntos adverbiais. Quando eu digo choveram exercícios na aula, exercícios choveram na aula, o verbo é intransitivo e na aula é adjunto adverbial de lugar. Quando eu digo choveu granizo no sul, granizo é o sujeito, o verbo é intransitivo e o no sul, um adjunto adverbial de lugar. Agora, quer ver outras catacreses que você nem dá mais ideia? Embarque e desembarque. Elas foram criadas para quê? Para barcos. Mas eu tenho no aeroporto, na rodoviária, no ponto do táxi, por aí vai. E por quê? Porque eu não tenho outro nome. Então, se eu disser assim, ó, os passageiros embarcaram no barco, não tem figura de linguagem nenhuma. Frase denotativa, sentido real. Mas se eu disser que os passageiros embarcaram no avião,
Aí eu tenho a figura de linguagem chamada catacrese. Quer ver outra catacrese interessante? Engatinhar. Eu digo que a criança engatinhou cedo, mas quem é que na verdade engatinha? É o gato. Então, mais uma vez, uma catacrese, pois eu empreguei a palavra fora de seu sentido original. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá, ó. Para finalizar aqui a nossa teoria, tem o chamado verbo ser indicando tempo. Ele também vai caracterizar uma oração sem sujeito. Então, ó, são 2 horas. Se o cara perguntar o tipo de sujeito aqui, não derruba ninguém. Porque aí você vai pensar assim, ó, 2 horas, quem é o sujeito? Os ponteiros? Não, isso não vai acontecer. Mas ele pode te derrubar, destacando o termo 2 horas e perguntando qual é a função sintática. E colocando as seguintes opções. Letra A, sujeito. Letra B, adjunto adverbial de tempo. Letra C, objeto direto. Letra D, predicativo do sujeito. Tenta fazer em casa, rapidamente. Sabe qual é o gabarito? Letra D, predicativo do sujeito. Aí o aluno pira, né? Mas vamos lá, ó. Primeiro, por que essa questão é tão bonita? Porque todas as respostas são inteligentes. Todas, 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 todas. Se você errou, não se sinta mal, não. Porque você é inteligente. Todas as respostas são inteligentes. Será que alguém diria que é sujeito? Tanto diria que disse, não foi qualquer um. Foi um camarada chamado Valmiro Macedo, que foi a maior representação de semanticista que a gente já teve aqui no Brasil. Morreu faz pouco tempo. Foi inclusive meu professor lá no Liceu Literário Português. Aliás, Liceu Literário Português, é isso mesmo. Foi onde eu estudei lá com Bechara, com Valmiro Macedo, com o grande Horácio Rolim, que foi meu orientador, que Deus o tenha. Foi um dos professores mais brilhantes que eu já tive. A apelido dele era Google, porque bastava perguntar, ele sabia responder qualquer coisa. Professor, tal palavra surgiu de onde? Do indo-europeu. Ele era sinistro. Agora, vem aqui comigo. Por que o Valmiro Macedo disse que era sujeito? Por um motivo muito simples, porque estava concordando com o verbo. Mas a gente não estuda a gramática semântica para a prova do concurso público. A gente estuda a gramática tradicional. E para a gramática tradicional, o verbo ser indica no tempo não pode ter sujeito. Será que alguém diria que é uma adjunta adverbial de tempo? Porra, balde. Porque notoriamente tem um valor o quê? Temporal. Mas não é uma adjunta adverbial de tempo. Será que alguém diria que é um objeto direto? Diria, por um processo de observação. Viu isso acontecer no verbo haver e viu isso acontecer no verbo fazer. Mas não é, não. Até porque, quem disse que o objeto concorda com o verbo? Não concorda. Eu, inclusive, tomei cuidado de mostrar que não acontece sempre. Com o verbo chover já não aconteceu. Agora, aqui seria predicativo do sujeito. Mas como assim, Sidney? Predicativo do sujeito se nem tem sujeito? Mas lembra que a gente viu um quadrinho? Lá na aula de transitividade verbal, verbo transitivo direto pede objeto direto. Verbo transitivo indireto pede objeto indireto. Verbo transitivo direto e indireto pede objeto direto, objeto indireto. Tanto faz a ordem. Agora, o que eu não posso ter? 2 objetos diretos ou 2 objetos indiretos se o nome do verbo é transitivo direto e indireto. E quando o verbo é intransitivo? Tem adjunto adverbial. E quando o verbo é de ligação? Obrigatoriamente tem o quê? Predicativo do sujeito. É claro que se fosse um ambiente acadêmico, se isso não fosse uma prova de concurso público, se a gente estivesse dentro de uma sala de aula numa faculdade, muito provavelmente a gente ia arrumar um outro nome, como o predicativo neutro, que faria muito mais sentido. Mas, gente, o Bechara vai morrer de pé junto, jurando que isso aqui é predicativo do sujeito. E na prova, se for cobrado, é em cima da gramática tradicional. Então, com certeza vai ser predicativo do sujeito. Pode ir com fé que vai dar certo, tá? Agora vamos fazer um pouquinho de exercícios. Numere as colunas sendo letra A, sujeito simples, letra B, sujeito composto, letra C, sujeito indeterminado, e letra D, oração sem sujeito. Tá aqui, ó. Sob pressão da opinião pública, a Câmara aprovou ontem, em ritmo acelerado, o fim dos salários extras. A frase é até grande, mas tem quantos verbos? 1. E quem é o sujeito? A Câmara. Núcleo, Câmara. Uma palavra como núcleo, sujeito simples. Então aqui, ó, gabarito, letra A. 2. Recebiam 25 mil reais.
Que alguém recebia, eu sei. Mas quem que recebia? Não sei. Provavelmente algum laranja, algum deputado. Então, aqui, sujeito indeterminado. Então, gabarito, letra C. 3. Está sujeito a incertezas após as eleições. Opa! Verbo mais pronome ser. Vamos olhar a classificação do verbo. Verbo estar aqui é um verbo de ligação. Verbo de ligação mais pronome ser, eu tenho o quê? Pis. Então, aqui eu tenho a partícula de indeterminação do sujeito, o sujeito indeterminado. Então, com isso, gabarito, letra C. A Dilma é a primeira presidente do Brasil. Pô, essa é mole, né? Dilma, letra A, sujeito simples. Agora eu te pergunto, presidente ou presidenta? Tanto faz. Isso já era certo muito antes da Dilma surgir no cenário político como presidente. O VOP, o vocabulário ortográfico da língua portuguesa, já registrava. Agora aqui, ó, choveu muito. Verbo que expressa fenômeno da natureza. Sentido real ou figurado? Sentido real. Então, oração sem sujeito. Gabarito, letra D. 6. Choveu muito dinheiro. Verbo que expressa fenômeno da natureza. Sentido real ou figurado? Figurado. Então, tem sujeito. Sujeito vai ser muito dinheiro. Núcleo vai ser dinheiro. Gabarito, letra A. Sujeito simples. Vamos lá. Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. 7. Havia muita gente na rua. Verbo haver no sentido de existir, caracteriza oração sem sujeito. Gabarito, letra D. 8. Existia muita responsabilidade. Espera aí, agora não é mais o havia, agora é o existia. Verbo existir, ele é pessoal, ele tem sujeito. Aqui o sujeito, muita responsabilidade. Núcleo, responsabilidade. Sujeito simples. 9. Choram de susto os meninos. Olha a maldade. Começa com o verbo na terceira pessoa do plural. Mas tem um referente. Quem é que está chorando? Os meninos. Os meninos choram de susto. Então, sujeito simples. Letra A. 10. Fazia grande calor. Verbo fazer indicando tempo ou clima caracteriza oração sem sujeito. Então, aqui, ó, letra D. 11. Na minha rua estão cortando árvores. Que alguém está cortando, eu sei. Mas quem é que está cortando? Eu não sei. Então, sujeito indeterminado. Gabarito, letra C. Depois, bronzeado de alto astral, Jesus brilhou na semana de moda carioca. Quem foi que brilhou? O Jesus. Então, sujeito simples. É o Jesus da Madonna, tá, gente? Pelo amor de Deus, hein? Agora aqui, ó. Miguel Falabella e Marília Pêra se encontram em Ipanema. Neste momento, eu tenho o sujeito composto. 14. Divertiram-se muito no último dia 28 na Grande Rio, Gilberto Gil e Suzana Vieira. Sujeito composto. E essa 15 é interessante, ó. Corre, Joana. Sujeito simples. Ué, mas por que sujeito simples? Não deveria ser sujeito oculto? Essa questão aqui foi feita em cima da NGB. Então, se não tem um sujeito oculto, vai acabar sendo simples. Porque no final das contas, observe que Joana aqui não é o sujeito. Joana aqui é o vocativo. Então, não posso chamar de sujeito, porque um termo não pode exercer duas funções sintáticas. Agora, neste momento, pelo menos na mesma oração, neste momento, na escola, como é que a professora nos ensinava? Corre você. Tanto que se só tivesse o verbo aqui no imperativo, ó, corre, que sujeito a gente ia ter? O chamado sujeito oculto. Isso se eu levar em consideração toda a gramática. Se eu levasse em consideração só a NGB, mesmo assim eu ia dizer o quê? Sujeito simples. Agora, olha só que interessante. Na prova, o avaliador pode tentar te derrubar assim, ó. João e José, vírgula, dancem com elas. Que tipo de sujeito eu tenho aqui para este exercício, que levou em consideração apenas a NGB? Sujeito simples. Ué, não é composto? Não. Não, ó. Ei, vocês, dancem com elas. João e José aqui funcionam sintaticamente como vocativo. Então, quando o vocativo for algum referente do processo verbal, e obviamente esse processo verbal no imperativo, o sujeito vai ser oculto.
você, vocês, levando em consideração a gramática como um todo. Se a questão não deu essa opção, significa que ela fez de acordo com a NGB. Então, o cara pode fazer isso? Pode, pô. Se ele quiser lá na hora, ele pode tentar fazer pegadinha. E aí o sujeito vai ser simples. Não importa se o referente lá no vocativo é só uma palavra, 2, 3 ou 1 milhão de palavras. Se o referente do processo verbal for o vocativo, o sujeito sempre vai ser simples ou oculto, a depender da questão. Tranquilo? Belezinha? Então vamos lá, ó. Próximo aqui, ó. Marque com um X as orações sem sujeito. Eu vou marcar com um X as orações sem sujeito, mas você vai anotar qual é a classificação, né? Letra A. Choveram palavrões sobre o juiz quando o gol foi anulado. Quem é o sujeito aqui? Palavrões, sujeito simples. Vive-se bem com Deus. E a gente fez essa frase. Sujeito o quê? Indeterminado. Letra C. Bocas iradas trovejaram impropérios naquela reunião. Muito parecida com a primeira, ó. Verbo que expressa fenômeno da natureza, mas foi no sentido do quê? Figurado. Então tem sujeito, sujeito simples. Letra D. É 12:30. Verbo ser indicando o tempo. Então oração sem sujeito. Fazem 2 anos hoje os gêmeos. Nesse momento, quem é que está fazendo 2 anos? Os gêmeos. Núcleo gêmeos, sujeito o quê? Simples. F. Pode haver motivos melhores? E, peraí, a gente tem aqui uma locução verbal. Mas quem é que manda? É o verbo principal. E o verbo principal aqui é o verbo haver, no sentido de existir. Então, caracteriza oração sem sujeito. Depois, sim, podem existir motivos melhores. Pode ver que aqui nesta locução, o sujeito existe, porque o verbo principal é o verbo existir. Então, na frase F, motivos melhores funciona como objeto direto. Na frase G, melhores motivos funciona como sujeito. E aí, obviamente, motivos é um núcleo do sujeito, por isso que o verbo auxiliar aqui até ficou no plural. Quando for a aula de concordância verbal, propriamente dita, eu vou aprofundar essa questão da concordância com a locução verbal com mais calma, tá? E na letra H? Faz anos que não vejo Maria. Verbo fazer indicando o tempo ou clima, caracteriza oração sem sujeito, então aqui eu também marco o X. Então marquei o X na D, na F e na H. Agora, olha aí a próxima questão. Identifique a opção em que ocorre a indeterminação do sujeito. Letra A. Dizíamos coisas terríveis a seu respeito. Quem é que dizia? Nós. Então, tem um sujeito determinado. Letra B. Alguém disse coisas terríveis a seu respeito. Quem foi que disse? Alguém. Sujeito simples. Letra C. Ninguém disse coisas terríveis a seu respeito. Quem foi que disse? Ninguém. Sujeito simples. Aí a gente fica entre a D e a E. Na E ele coloca assim, ó, quem disse coisas terríveis a seu respeito? Quem foi que disse? O quem. Esse que confunde, né? Porque a pergunta tem a resposta. Pode ver que o verbo está no singular, galera. Se é indeterminação, ou o verbo vai aparecer na terceira pessoa do plural, ou sim vai aparecer na terceira pessoa do singular, acompanhado do pronome se, ou ainda existe a possibilidade de ser um verbo no infinitivo. Caramba, aqui a única resposta possível é a letra D de dado. Disseram coisas terríveis a seu respeito. Quem foi que disse? Alguém disse. Mas eu não sei quem foi que disse. Mas olha a diferença da letra B para a letra D. Na letra B, eu tenho referente. Pode ver, inclusive, que o verbo se encontra no singular. Aqui o verbo está na terceira pessoa do plural, sem o referente. Por isso, o gabarito dá 1, letra D de dado. Questão 2. Na oração pelas esquinas, havia vendedoras, prostitutas e mendigos. O sujeito deve ser classificado como? Qual é a primeira coisa que eu faço? É achar o verbo. Galera, verbo haver no sentido de existir caracteriza oração sem sujeito ou sujeito inexistente. Com isso, gabarito, letra D de dado. Próxima questão aí e última questão. Apenas uma das orações abaixo se apresenta sem sujeito. Identifique-a. E olha só como é que essa questão deu mole para a gente. O verbo haver
ele caracteriza uma oração sem sujeito. E ele fica obrigatoriamente como? No singular. E a única estrutura que mostrou o verbo haver no singular foi a letra D de dado. O que aconteceu nas outras construções? Na A, na C e na E, veio uma locução verbal. Só que o verbo haver, ele caracteriza a oração sem sujeito das duas uma. Quando ele está sozinho, no sentido de existir, ocorrer e acontecer, ou quando na locução verbal ele é o verbo principal e está no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Só que aqui na A, na C e na E, ele não funcionou como verbo principal, ele funcionou como verbo auxiliar. Então ele não manda em nada e eu nem tenho que ficar tentando saber qual é o sentido dele. Ele simplesmente obedece. E se o verbo principal aqui tem sujeito no plural, o verbo haver, que é um verbo auxiliar, ficou no plural. E na letra B, os alunos se houveram bem na prova. O verbo haver aqui foi utilizado numa expressão arcaica, que significa se dar bem na prova. No dia a dia, em jornais, você nem vai ver, mas em prova vira e mexe aparece para tentar te ludibriar. Então aqui com certeza o gabarito é a letra D. E quando for a aula de concordância verbal propriamente dita, a gente vai aprofundar um pouco mais essa concordância das locuções verbais, tá? Não se preocupe. E para finalizar aí, como de praxe, uma mensagem aí do Jordan. Você erra todo arremesso que não tenta. Isso é verdade. Ah, eu não vou passar. Pronto, já não passou. Ah, não vou fazer a prova. Não vai passar mesmo. Agora, vai que o cara começa a estudar, ele está estudando ali há apenas 3 semanas. Aí pinta um concurso. Caramba, você já está estudando. Ah, mas e se eu não passar? É problema, você pelo menos adquiriu mais o quê? Maturidade, mais experiência, está mais forte, com certeza absoluta. Então, meus queridos, é isso. Espero ter contribuído significativamente para a aquisição do teu conhecimento. Idem em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Olá, meus amigos! E aí, gostou da nossa videoaula? Ótimo, bacana. Então, estou aqui mais uma vez para convidar você a adquirir o material de apoio aí. A gente está pedindo aí uma contribuição simbólica aqui da Lá Concurso por R$ 29,90, né? Todos os PDF, mais essa metodologia aí fabulosa do Personal Coach. Eu vejo que muitos alunos não conseguem ter alta performance porque não conseguem elaborar um plano de estudos, né? Uma sequência coerente, prioritária. Ele vai se perdendo no conteúdo. Então, o Personal Coach vai te ajudar bastante nisso por apenas R$ 29,90. E, claro, a chamada daquela cerejinha do bolo que vai coroar a sua preparação para esse concurso inédito aqui da PEM Bahia. O nosso super aulão de véspera. Tá? Aqui estão os professores aqui, já estão todos eles contratados, combinei com todo mundo já. 30 horas, né? Cada professor vai gravar blocos de 30, por exemplo, pegar aqui o professor Edenilson, né? 2 horas, então ele vai ter 4 blocos aí, tá? 4 blocos de 30 minutos, né? Isso aqui não será disponibilizado no YouTube, será lá na nossa plataforma do Lá Concursos, o link está aqui para você fazer a sua inscrição, né? Por apenas R$ 49,90, tudo bem, gente? Então, um forte abraço, espero vocês. Tchau, fui! Clique lá